Graça e paz, irmãos. O tema da mensagem de hoje é servir ao Senhor de todo o coração. Pois é assim que nós devemos servir ao Senhor, é assim que Ele nos chama a servi-lo, de todo o coração. Então, eu quero meditar com vocês no livro de Crônicas, capítulo 24. Mas antes de ler um texto desse capítulo 24, eu vou falar um pouco dos capítulos anteriores, né? O capítulo 21 e 22 sobre os reis, do capítulo 21 e 22. O livro de Crônicas, no capítulo 21, nos fala sobre o rei Jeorão, nos conta a história do rei Jeorão. Ele foi um mau rei. Logo quando ele assumiu o poder do trono, ele mandou matar os irmãos, né? Exterminou todos os irmãos dele. Ele não serviu ao Senhor. Ele não tinha o temor do Senhor no coração dele. No versículo 12, nós lemos: Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andastes no caminho dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo e aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas possessões. Tu terás grandes enfermidades nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Elias, muito tempo antes, havia sido tomado pelo Senhor aos céus. Mas antes de Elias ser tomado pelo Senhor, ele escreveu essa carta. E muitos anos depois, esse rei assume o reinado e comete todas essas barbaridades que havia sido profetizado por Elias, antes dele ter sido tomado aos céus. E como foi profetizado, o rei adoece e morre. No capítulo 22, fala sobre Acasias, né, que foi o filho deste rei que tomou o lugar dele e passou a reinar. Ele também foi um mau rei. Ele também não temeu ao Senhor. Ele também não serviu ao Senhor. O coração dele estava distante do Senhor, assim como o pai dele. Esse rei também teve um fim trágico. Ele foi assassinado. E quando ele é assassinado, sua mãe, Atalha, usurpa o trono. No versículo 10 do capítulo 22, fala que ela mandou matar toda a descendência real da casa de Davi. Mas a irmã de Acasias esconde a Joás, que era da linhagem real, para que ele não seja morto. E Joás foi levado para morar, ficar escondido na casa do Senhor, aos cuidados do sacerdote Joiada. Lá ele recebeu a proteção e lá ele aprendeu a palavra do Senhor. Ele foi instruído por Joiada. Joiada foi como um pai para ele. Joiada o defendeu, o protegeu e retomou o trono. Matou a usurpadora, a avó dele, de Joás, e o trono voltou aos descendentes de Davi. E Joás pôde reinar. Através de Joiada, do cuidado de Joiada, da proteção de Deus através de Joiada, na vida de Joás, ele pôde continuar vivo e passou a reinar. E a avó de Joás, que tinha usurpado o trono, foi morta. E aos 7 anos de idade, no capítulo 24, Joás começou a reinar, aos cuidados de Joiada. Ele começou a reinar e a Bíblia diz, no versículo 2, era o nome de sua mãe. Eu vou ler o versículo 1. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Enquanto Joiada estava vivo, Joás foi influenciado por Joiada. E ele serviu ao Senhor, ele temeu ao Senhor
ele se preocupou em restaurar o templo do Senhor. O capítulo 24 fala sobre isso, que Joás se preocupou em arrecadar dinheiro para restaurar o templo do Senhor. Mas após a morte de Joiada, ele perdeu essa influência. Ele não tinha raiz no temor do Senhor, ele não tinha a consciência própria de amor pelo Senhor, o coração dele não estava realmente entregue ao Senhor. Então ele se distancia do Senhor. Depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e começou a adorar os postes ídolos e outros ídolos. Por causa desse pecado, o Senhor Deus ficou irado com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Mas o Senhor mandou profetas a fim de avisarem ao povo que voltassem para ele. Porém o povo não deu atenção a eles. Aí o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Então ele ficou de pé num lugar alto e disse ao povo: Esta é a mensagem de Deus. Por que desobedecem aos mandamentos de Deus, o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês? Vocês abandonaram o Senhor e por isso ele também os abandonará. Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias e, obedecendo a ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio do templo. O rei nem pensou no serviço fiel que lhe havia prestado Joiada, o pai de Zacarias. Matou o filho dele. Zacarias, ao morrer, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, o Senhor sempre nos dá a oportunidade de nos arrependermos. E foi assim também na vida de Joás. O Senhor levantou profetas que profetizaram, que mostraram o erro dele, que mostraram que ele estava em pecado. Assim como o Senhor levantou no tempo do avô dele, no tempo de Jeorão, o Senhor levantou Elias. Muito antes de Jeorão nascer, o Senhor fez com que Elias escrevesse uma carta que ficou guardada. E quando Jeorão nasceu e assumiu o trono e cometeu todos os pecados que ele cometeu, foi entregue a ele a carta que Elias havia escrito, repreendendo a ele, dando oportunidade a ele para se arrepender. Mas assim como o avô de Joás não se arrependeu, e assim como ele leu a carta de Elias e não se arrependeu e morreu como estava profetizado na carta, assim foi Joás. O Senhor levantou profetas e ele não deu ouvidos aos profetas do Senhor, ele não se arrependeu. O versículo 19 diz assim: Mas o Senhor mandou profetas a fim de avisarem ao povo que voltassem para ele. Porém, o povo não deu atenção a eles. O Senhor levanta profetas para alertar o povo, para alertar o rei, mas eles não dão ouvido aos profetas. Então o Senhor, misericordioso como é, ainda levantou Zacarias para ir ao rei, para falar ao povo, para alertar o povo, para mostrar ao povo o pecado que eles estavam cometendo, a loucura que eles estavam cometendo de não seguir ao Senhor. E o Senhor levanta Zacarias. Zacarias era filho de Joiada, sacerdote, que cuidou de Joás, que protegeu a vida de Joás, que fez com que Joás conseguisse reinar, chegar ao trono. O Senhor levanta Zacarias. E eu creio que Deus levantou Zacarias para ver se, ao menos a Zacarias, Joás ouvia. Porque Joiada foi mais ou menos como um pai para Joás. Ele havia perdido o pai dele, a avó dele matou todos da descendência de Davi, só sobrou ele. E Joiada toma conta de Joás, cuida de Joás, ensina os caminhos do Senhor a Joás. Foi como um pai
para Joás. Então eu creio que o Senhor levantou justamente esse Zacarias para pelo menos ver se ele ouvia Zacarias, para dar a oportunidade dele ouvir, já que ele não ouviu os profetas, não deu atenção aos profetas, que ele desse atenção ao filho do homem que cuidou dele, né? Que ele desse atenção ao que o filho do homem que cuidou dele tinha para falar da parte de Deus. Mas mesmo assim, esse rei cometeu a loucura de não dar ouvidos ao que Zacarias falou da parte de Deus, e nem o povo deu ouvidos. Pelo contrário, eles quiseram calar a Zacarias definitivamente, né? E o rei mandou matar a Zacarias. No versículo 22, nos mostra que o rei não se lembrou do que Joiada fez por ele e não levou em consideração a Zacarias, que era filho de Joiada. Esse rei estava determinado a pecar. Esse rei estava determinado a desobedecer ao Senhor, a cometer essa loucura de desobedecer ao Senhor. Quando lemos esses textos, de cara nós percebemos a loucura que esse rei e que a nação cometeu de não obedecer ao Senhor, de se afastar do Senhor, de escolher o pecado. De cara nós percebemos isso, mas será que em nossas vidas não estamos vivendo assim muitas vezes? Será que em nossas vidas, muitas vezes nós não estamos desobedecendo ao Senhor, trocando a presença do Senhor pelo pecado? Será que em nossas vidas, muitas vezes nós não estamos cometendo a loucura de desobedecer ao Senhor, de não servir ao Senhor? O Senhor pode muitas vezes estar falando ao teu coração, te mostrando: não faça isso, não peque assim. E você muitas vezes pode não estar dando ouvido ao Espírito de Deus. O Senhor pode estar levantando um amigo, pode estar levantando teu pastor, pode estar levantando um servo dele, uma serva dele para te falar: não caminhe dessa forma, é errado, é pecado, e você está insistindo no erro. O Senhor está lhe mostrando o quanto você está errado, mas você não quer dar atenção. O seu coração está longe do Senhor. Pare e pense, reflita neste momento. Porque, mais uma vez, o Senhor está usando a minha vida para falar a você. Ouça, veja a loucura que você está cometendo em continuar nesse erro, em continuar no pecado, em continuar trocando a presença do Senhor pelo pecado, continuar desobedecendo ao Senhor. Mas isso leva à morte. O salário do pecado é a morte. A melhor coisa do mundo é estar na presença do Senhor. A melhor coisa do mundo é estar servindo ao Senhor de coração. A melhor coisa do mundo é obedecer ao Senhor, custe o que custar. Eu também já cometi essa loucura que você está fazendo de desobedecer ao Senhor. Mas pela misericórdia do Senhor, eu dei ouvidos à voz dele e me voltei para ele. E eu peço a você, dê ouvidos à voz de Deus. Se volte para o Senhor, se arrependa dos seus pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Você pode hoje estar cometendo o seu pecado, estar se deleitando no seu pecado e achando que nada vai acontecer. Mas o Senhor é justo, o Senhor é juiz. O Senhor vai julgar. Veja no versículo 22, no finalzinho do versículo 22, que Zacarias, antes de expirar, antes de morrer, ele declara: o Senhor o verá e o retribuirá. E continuando a ler o capítulo 24, nós vemos que Deus julgou a causa de Zacarias. Deus requereu do rei o sangue de Zacarias que foi morto. Deus julgou a desobediência do rei e da nação. Deus deu oportunidade para que o rei e a nação se voltassem para ele. Deus levantou profetas. Deus levantou Zacarias. E o dia do juízo chegou na vida deles, da nação e do rei. O rei foi morto, foi assassinado. A nação sofreu perdas. O povo também sofreu. O dia do juízo chegou. Demorou um pouco. Passou-se um pouco de tempo. Porque Deus estava dando oportunidades para eles se arrependerem, mas eles não se arrependeram. O coração deles foi obstinado como o coração de Faraó. E Deus hoje está falando ao teu coração: arrepende-te. Arrepende-te. Pois o Senhor está vendo o que você está fazendo. E vai chegar o dia do juízo na tua vida.
Muitas vezes as pessoas pecam e não acontece nada de imediato e não estão nem aí. O Senhor levanta pessoas, o Senhor toca no coração dessa pessoa que está pecando e ela não está nem aí. O Senhor fala com ela de diversas maneiras para que ela se arrependa, mas ela não está nem aí. Continua pecando e nada está acontecendo, ela está na boa, está indo bem. Mas um dia Deus vai julgar isso. Deus está dando oportunidade para você se arrepender. Às vezes tem pessoas dentro da igreja pecando. Às vezes são pastores que enganam o povo, que roubam dinheiro da oferta. Às vezes são pessoas que são casadas e estão adulterando e não está acontecendo nada, ninguém descobriu, ninguém sabe, está usufruindo da carne, se satisfazendo, mas Deus está vendo. Às vezes é um crente que está roubando a empresa, ninguém está vendo, acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Seja qual for o teu pecado, seja qual for o teu erro, Deus está em todo lugar e Deus está vendo. Mas Ele está te dando a oportunidade para se arrepender. Ele está te dando a oportunidade para reconhecer o teu erro. Porque Ele é misericordioso. E Ele está disposto a te perdoar se você se arrepender de coração. E se voltar para Ele. E entregar o coração totalmente nas mãos dele. E servi-lo de todo o coração. E obedecê-lo de todo o coração. Pois é isso que Deus quer de nós. Que nós venhamos a servi-lo de todo o coração, que nós venhamos a amá-lo de todo o coração, que nós venhamos a obedecê-lo de todo o coração. Talvez hoje seja a última oportunidade para você. Deus talvez hoje possa estar me usando para que você ouça a última repreensão do Senhor na tua vida. Volta-te para Ele, arrepende do teu pecado. Ele está disposto a te perdoar. Mas talvez hoje seja a última chance que você tem. E se você disser não, talvez hoje, daqui adiante, vai seguir o juízo na tua vida. Pois Deus é misericordioso, mas Ele é justo. E Ele julga as causas. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então eu te peço, dá ouvidos à voz de Deus. Arrepende-te do teu pecado. Pede perdão ao Senhor, pois seja qual for o pecado, se você se arrepender de coração, Ele te perdoa. Mas não seja duro de coração. Não seja obstinado no erro. Não faça como o rei Joás e o povo de Israel naquela época, que ficou com raiva quando ouviu a verdade, que ficou com raiva quando ouviu a palavra do Senhor, que quis matar aquele que trouxe a mensagem do Senhor para que eles não pudessem ouvir mais. Não haja dessa forma. Não fique com raiva, pois Deus me colocou aqui porque Ele te ama. E Ele quer ter comunhão contigo, Ele quer o teu bem, não o teu mal. Deus quer o nosso bem. Nós muitas vezes, buscando o pecado, na loucura de buscar o pecado, nós achamos que aquilo é o nosso bem. Nós achamos que aquilo vai nos fazer bem. Mas o salário do pecado é a morte. O resultado é destruição, é morte. Então eu te digo, em nome de Jesus Cristo, ouve o que Deus está te falando. Ouve a repreensão do Senhor. Te arrepende do teu pecado, seja lá qual for. Pois Deus está vendo tudo que você está fazendo. E Ele está te dando a oportunidade de se arrepender neste momento. É essa a mensagem que eu quero deixar para você. A mensagem do Senhor. Te arrepende. Não insista no erro. Não insista no pecado. Pois o dia do juízo vai chegar. Pode parecer demorado, mas essa é a oportunidade que Deus está te dando para se arrepender. Se arrependa enquanto há tempo, pois Deus está disposto a te perdoar se você se arrepender de coração. E Deus te chama a servi-lo de todo o coração, pois vale a pena servir ao Senhor, vale a pena obedecer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Vale a pena sentir a paz no coração de estar na vontade dEle, de estar obedecendo a Ele. Vale a pena amar o Senhor de todo o coração. E eu oro a Deus para que você ouça o que foi dito e se arrependa e reconheça e veja onde você caiu, veja onde você pecou e se volte para Deus e busque novamente a Deus e se entregue de coração a Ele. Não busque viver uma vida religiosa hipócrita. Não busque viver uma vida de aparência.
Muitos estão indo para a igreja, estão todo domingo na igreja, mas o coração está sujo de pecado. Aparentemente, os outros olham para aquela pessoa e acham que aquela pessoa é santa, que aquela pessoa é justa, mas só Deus e ela sabem o quão sujo está o coração dela, o quão contaminado está o coração dela. Deus vê o coração, Deus está em todo lugar e está vendo o que você está fazendo. As pessoas olham a aparência, mas Deus vê o coração. Arrepende-te enquanto há tempo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.